Bem, gente, então, como eu já havia falado, né, hoje vamos discutir um pouquinho aí a respeito dos cilindros, falar de algumas características e deduzir algumas fórmulas, né, com as quais a gente pode fazer o cálculo de área, de volume, etc. Certo? Então, como sempre, né, quando a gente vai falar de algum novo conceito, precisamos defini-lo. Então, vou colocar aqui uma definição, mas não uma definição em texto, porque essas vocês podem ver lá no livro de vocês ou até mesmo pela internet, qualquer outro lugar. Né? Vamos tentar compreender, vamos fazer uma motivação tanto intuitiva sobre o conceito de cilindro. Né? Então, para que a gente tenha a figura chamada cilindro, precisamos inicialmente de dois planos que sejam paralelos entre si. Tá? Então, colocar aqui, por exemplo, esse plano, que eu vou chamar de alfa, plano alfa, e paralelo a ele, pode ser do mesmo jeito, aqui. Mas esse eu vou chamar de beta, para podermos diferenciar, né? De tal forma que alfa seja paralelo a beta. Tá? Então, o que a gente chama de cilindro, né, vai ser uma região compreendida entre esses dois planos. Né? Mas de que forma seria essa região? Né? Para poder desenhar essa região aqui que eu vou chamar de cilindro, a gente pode considerar, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar de preto mesmo, uma reta, né, que intersecta esses dois planos. Então, digamos que ela passa por esse ponto no plano alfa e por esse ponto aqui no plano beta. Essa reta eu vou, sei lá, vamos chamar ela de delta. Não, delta não, porque a gente usa mais letra grega, né, para nomear planos. Né? Então, como estamos nomeando retas, vamos usar a letra do nosso alfabeto mesmo, só que minúsculo. Chama aqui letra R. Né? Sendo estes pontos, aqui o ponto A e o ponto B. Né? Então, pegando aí uma reta, vocês podem ver que ela passa por esses dois planos, alfa e beta. Não precisa intersectar esses planos de forma a fazer um ângulo reto, né? Não precisa, basta que intersecte esses planos. Né? Então, aí a gente vai considerar uma região circular contida nesse plano alfa. Então, vou fazer aqui claro, né? Tá em perspectiva, então isso aqui vai parecer mais uma elipse assim. Mas se estivéssemos vendo o plano assim de frente, ou seja, de cima ou de baixo, o que veríamos seria um círculo perfeito. Tá? Então, vamos ver. Do jeito que eu desenhei aqui, né, essa região circular ela não tem pontos em comum com essa reta R. Né, por isso que eu já desenhei separado aqui. Então, qual é o objetivo dessa reta R então? Né? A gente vai considerar o conjunto de todos os segmentos que são paralelos a R, né, e que estão contidos nesse plano, nessa região circular que eu destaquei aqui no plano alfa. Né? Então, fazendo isso, a gente vai ter o que? Por exemplo, pegando um ponto aqui dessa região circular,
e traçando uma reta que seja paralela a R, o que a gente vai obter é isso aqui, ó, né? Assim e assim. Então, ao fazer isso, por exemplo, com todos os pontos que compõem essa parte externa aqui do círculo, né, da região circular, a gente vai acabar formando uma mesma região circular aqui no plano beta. Então, isso é uma região com esse aspecto aqui. Quer dizer, né, bem desenhado. Tá? Então, todos esses feixes, né, passando por aqui, vão compor essa região circular. Então, de tal forma que a gente consegue fechar essa figura, certo? Então, um exemplo, acho que eu vou emendar toda essa parte aqui. Aqui, aqui, tá? E claro, os de trás aqui tem que contar também, né? Certo? Então, formando aí essa região em formato de tubo, né, entre os planos alfa e beta, né? E é essa região que a gente chama de cilindro, tá? Então, eu posso colocar, ainda mais eu posso ainda destacar mais um elemento aqui, por exemplo, esse ponto, vamos fazer assim, vou chamar isso aqui de AB, não. Vou chamar esse ponto aqui, ó, que pertence à região circular de A, né? E esse ponto aqui de baixo de A', né? Então, esse segmento que começa em A e termina em A', esse segmento de reta, ele é chamado de geratriz, né, do nosso cilindro. E essa região aqui, chamar a região de R, né, ela é a base do nosso cilindro. Então, essa região circular R é a mesma aqui de baixo, tá? E ambas constituem aquilo que a gente chama de base do cilindro. E vamos ver o que mais. Sim, também tem a distância entre os dois planos vai constituir o elemento que a gente conhece como altura do cilindro, tá? Então, essa distância aqui, ó, H, né? H vai ser, ó, é claro, né, o segmento de reta que passa que intersecta os planos alfa e beta formando um ângulo de 90 graus. Tá? É isso que eu quero dizer aqui por H. Ele é a altura. Certo? Então, tá aí uma construção, né, semelhante ao que a gente já fez em outros tipos de figuras geométricas, né, a título de definição. Né? Então, esse sólido vai ser conhecido como cilindro, e a gente tem alguns tipos distintos, né, como por exemplo o cilindro reto. Cilindro reto.
O cilindro reto é quando a gente considera essa reta R aqui, ó. Lembra que essa reta R é que determinou a geratriz do nosso cilindro, né? O cilindro reto ocorre quando essa reta R forma um ângulo de 90 graus com esses planos que ela intersecta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, quando a reta R forma um ângulo reto com alfa ou beta, né? Então, vou colocar aqui alfa mesmo. Pode representar assim. Então, quando essa reta forma um ângulo reto, né, com os planos alfa e beta, o aspecto que o nosso cilindro passa a adquirir é basicamente assim, ó. Deixa eu tentar um truque aqui, ver se eu consigo sair um cilindro melhor. Aqui. Dá certo. Então, deixa eu fazer aqui, só para representar mesmo essa reta R. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o nosso plano alfa, né, onde está uma das bases do nosso cilindro. E como eu falei, a reta que determina a inclinação da geratriz, né, ou seja, ela é paralela a essa região lateral aqui do nosso cilindro, né, ela vai formar um ângulo de 90 graus com o plano alfa. Certo? Assim, a gente pode também interpretar de outra maneira, né, que R é paralelo à altura, né? Podemos dizer que a reta R é paralela à altura H do cilindro, né? Lembrando, é o conceito de altura que a gente vem trabalhando desde até antes, né, no primeiro curso lá de geometria, que é a menor distância, né, entre dois planos paralelos ou entre duas retas paralelas. Se é a menor distância, vai formar um ângulo de 90 graus. Então esse aqui é a nossa altura. Né? Então, basicamente esse é o cilindro reto, é um dos que a gente mais vai encontrar aí na hora dos exercícios, né? E é ele que a gente utiliza como base para poder construir as fórmulas da área, do volume e tudo, fórmulas essas que são generalizadas para os demais cilindros, né? Como esse cilindro oblíquo que está aqui, né, do lado, ou até mesmo o cilindro de revolução. Vou colocar ele aqui. Cilindro de revolução. Então, nesse tipo de cilindro, esse próprio cilindro que a gente desenhou aqui, que é o cilindro reto, né, ele pode ser considerado como um cilindro de revolução, né? Por quê? Porque o cilindro de revolução ele é um sólido gerado por uma região retangular, né,
e feito uma rotação em relação a um dos lados desse retângulo, uma rotação completa em torno de um de seus lados, né? Então, deixa eu tentar ilustrar para ficar mais fácil a visualização. Fazer assim. Por exemplo, se eu pego aqui um retângulo, e vou rotacionar esse retângulo em torno desse lado aqui, ó. Vou colocar essa setinha aí só para representar em relação a qual dos lados do retângulo estou fazendo a rotação. Agora imagina que, sem que esse eixo, sem que essa seta saia do lugar, a gente vai completar uma volta completa, né? Fazer aqui uma volta completa dessa região retangular em torno desse eixo, tá? Então no fim dessa trajetória vai formar esse rastro aqui em azul, né? Essa circunferência em azul, né? E a figura se a gente fosse colocar todos os momentos, né, cada um dos pontos dessa rotação, a gente veria uma região cilíndrica se formando, tá? Então essa é a motivação por trás do cilindro de revolução, né? Então, aqui embaixo é claro, né, que vai formar também uma região cilíndrica, né? E a figura vai se fechar. Vou colocar de preto aqui mesmo, tá? Então, vou fazer aqui mais alguns traços indicando momentos, né, instantes em que esse retângulo está passando, está mudando o seu ângulo de revolução, tá? Certo? Então, essa é a ideia, né? Então vou atribuir aqui alguns nomes, como por exemplo, acho que esse tracejado que eu fiz aqui vai poluir demais a figura, vou tirar ele. Vou colocar aqui na região retangular, acho que fica melhor. Então, vou atribuir a esse ponto aqui o nome A, né? Esse aqui vai ser o meu ponto B, esse o C e esse o D, né? Então, nessa figura aqui, o que a gente tem é o seguinte: esse eixo BC, ele é fixo. Então, esse aqui, eixo fixo, vai ser o eixo da revolução. Vou colocar eixo fixo, vou colocar eixo do cilindro só, fica melhor. Outra coisa, esse segmento AD, que é o outro lado maior, né? Que tem dois lados maiores e dois menores em um retângulo, né? O outro lado maior, que é o mesmo comprimento desse segmento BC, é o segmento AD. Então aqui é um eixo BC e segmento AD. É melhor assim. Esse segmento é que gera toda a superfície lateral, né? Então esse aqui, ó, a gente vai chamar ele de geratriz, né? Porque ele está fazendo o mesmo papel que esse segmento A linha do nosso cilindro generalizado, tá? Então esse aqui vai ser a geratriz, né? Pois vou colocar assim, gera a superfície lateral. Vou colocar aqui em cima. Gera a superfície lateral. E
Por último, esse segmento, seja o AB ou o CD, né? Ó, o AB e o CD são iguais, né? E ambos são chamados de raio da base. Afinal de contas, temos uma circunferência aqui, né? Então a região entre o centro da circunferência e, e um ponto qualquer da circunferência é chamada de raio. Certo? Então, por enquanto, temos aí esses elementos do cilindro reto e do cilindro de revolução. E com isso a gente ainda pode concluir, né, como eu falei para vocês antes, que todo cilindro reto ele também é um cilindro de revolução. Basta você ver que a figura formada é exatamente a mesma, certo? Em termos de propriedade, eles são idênticos, ok? Vamos ver. Bom, então, já que vimos esses dois tipos aí que são os principais, né, dá para a gente falar sobre cálculo da área, né? Ou seja, a área lateral, da área da base e por aí vai, né? Lateral. Bem, o que a gente entende por área lateral de um cilindro, né? Primeiro a gente tem que saber identificar qual é a região lateral desse cilindro, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui que já está desenhado. Só vou tirar esses pontos aqui. Ou mais ou menos, né? Então, qual é a ideia? Identificado aqui o raio, né, do nosso cilindro, o raio da base, vou chamar ele de... Vou usar R maiúsculo mesmo, para identificar esse raio, né? E façamos o seguinte, vamos fazer um corte nesse cilindro, né? Por exemplo, não apenas, não no cilindro inteiro, né, mas só na sua superfície lateral. Fazer um corte bem aqui nesse ponto, né? E através desse corte, o que a gente vai fazer vai ser simplesmente abrir esse cilindro, né? Então, vamos ter algo assim acontecendo. Deixa eu ver como é que eu vou representar isso. Se eu abrir toda essa região a partir desse corte, né, imagina você, por exemplo, cortando com uma tesoura uma lata de papelão, né, uma lata cilíndrica de papelão, né, e logo em seguida você abrindo essa região a partir desse corte. Então você vai puxar para cá e vai puxar para esse lado, abrindo assim toda essa região, né? Claro, imaginando que essa lata está sem tampa, né? Que ela não tenha as bases superior e inferior, né? Então, quando a gente faz isso, o resultado disso vai ser o seguinte: essa região aqui que antes era circular, agora vai adquirir um aspecto retilíneo, né? Então, esse comprimento aqui, que é a altura, ele não vai mudar. Então vou colocar aqui, ó. Tem a mesma altura, certo? Mesma altura, né? E esse comprimento todo, por ser uma região circular, uma região circular C, né, vai ser representado, como eu disse antes,
agora por um segmento de reta, porque o que a gente fez foi planificar, né, essa região lateral. Essa região C aqui agora está assim, ó, reta. Antes era um círculo, agora é uma reta, né? Mas, quando era um círculo, né, como é que a gente calcula o comprimento de um círculo? Alguém lembra? O comprimento assim, ó, de um círculo, toda essa parte aqui, ó, externa, né? Como a gente calcula tendo o valor do raio desse círculo? Se eu tenho que o raio é R, qual o valor do comprimento dele? Alguém lembra disso? Tem alguma coisa a ver com o número π. Não? Bom, é 2πr? isso, já ia falar. 2π vezes R, isso mesmo. Então, sendo que R é o nosso raio, então esse comprimento todo aqui vai ser 2π vezes R. Tá? Então, com isso, a gente consegue calcular a área lateral, né? Que é essa região AL, eu estou colocando aqui. A área lateral, que antes tinha um aspecto todo curvo, né? Tinha um aspecto de uma figura que a princípio a gente não sabia trabalhar, mas vimos que apenas planificando essa figura obtemos um retângulo com altura h e comprimento da base 2πr, né? Então, portanto, a área lateral é base vezes altura, né? h vezes 2πr. Né? Ou, se preferirem também, né? Pode ser 2πr vezes h, tanto faz. É porque geralmente nas fórmulas, aquilo que é constante a gente coloca primeiro nela, né? Não deixa bagunçado no meio da fórmula. E o que é variável, no caso o raio e a altura, a gente coloca depois. Tá? Então, essa é a expressão da área lateral de um cilindro. Agora, para descobrirmos, vou fazer assim, área lateral e área total. Total. Então, isso daqui é a área lateral. Quanto à área total, o que a gente vai precisar? Além da área lateral, precisamos saber a área das bases, né? Então, vamos chamar essa região aqui de AB e essa aqui também de AB, área da base. Né? E a área da base, como a gente já mencionou, nada mais é do que uma região circular de raio R. Né? Então, a área da base é a área do círculo de raio R, ou seja, π vezes R ao quadrado. Né? Portanto, a área total, AT, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral que a gente já calculou. Tá? Logo, a área total vai ser 2 vezes πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Tá? E aqui, vejam bem, eu posso colocar o 2π vezes r em evidência, né? E a expressão ficar com um pouco mais simples, né? Escrevê-la de uma forma um pouco mais simples assim, ó. 2π vezes r em evidência, né? Quando eu tirei 2π vezes r, sobrou apenas o r aqui, nesse termo, então fica r, e o outro h. Né? Então veja que se você multiplicar o 2πr por r por h, vai obter exatamente o que tinha aqui do lado esquerdo. Né? É só uma outra maneira de reescrever a fórmula da área total. Né? Então, com isso, a área total vai ser isso: 2π vezes r multiplicado por r mais h.
a área total, certo? Bem simples por enquanto, né? Quanto a cilindro em si, não tem muita dificuldade, pois como eu já havia falado para vocês em alguma aula anterior, né? Cilindro e prisma são figuras muito semelhantes, elas só mudam mesmo o formato da área da base, né? Mas toda a metodologia de se encontrar as formas de área e volume, né, são iguais, né? E lá em prismas a gente tinha polígonos, né? Polígonos podiam ser regulares ou não, tal. Tanto faz. Aqui a gente tem um tipo só de polígono, né? Que é a circunferência, né? Que é o círculo, né? Certo? Então, com isso, então a gente já pode falar sobre volume. Antes de falar de volume, né, vamos ver aqui um exemplo e depois a gente prossegue. Deixa eu ver um que só envolva a área. É assim, ó, calcule a área lateral de um cilindro equilátero em função da sua altura. Então, esse exemplo é até interessante para falar de um conceito que eu havia esquecido de mencionar. É o conceito de cilindro equilátero, né? Então, esse cilindro equilátero, vou destacar aqui, ficou bem. O cilindro equilátero é quando o raio, a altura é igual ao diâmetro da base do nosso cilindro, ou seja, 2 vezes o raio. É quando isso acontece. Então, vejamos. Primeiro, área lateral é dado por 2π vezes r vezes a altura, certo? Porém, como se trata de encontrar a área de um cilindro equilátero, onde a altura é igual a 2r, a gente, onde tem h, vamos substituir por 2r. 2π vezes r vezes 2r. Então, 2 vezes 2 dá 4. O π aqui também só fica multiplicando. R vezes r, r ao quadrado, né? Portanto, a área lateral é 4π r ao quadrado, né? Esse cilindro equilátero ele tem uma propriedade interessante quando relacionado a uma esfera, tanto que através dele a gente consegue encontrar a área de uma superfície esférica, né? A gente vai ver mais na frente, que é justamente 4π vezes r ao quadrado, né? Então lá na frente eu vou falar, não nessa aula, né? Daqui a algumas aulas eu vou falar sobre essa relação que existe, né? E como foi encontrado isso através dessa equiparação, ok? Então, isso é a área lateral em função do raio, tá? Mas o exercício pede para calcular em função da altura, né? Então isso aqui, ó,
é a área lateral em função do raio. Por que em função do raio? Porque eu só preciso do valor do raio para poder encontrar a área lateral desse cilindro. Agora, como a gente escreve essa mesma área lateral em função da altura? Né? Primeiro, se H é igual a 2R, né? Então a gente pode isolar o R e dizer que R é igual a H sobre 2. Né? Basta pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Tá? Aí a gente vai lá naquela outra expressão, essa daqui, ó, AL igual a 2π R vezes H, né? E onde tem R, vamos colocar H sobre 2. Aí vamos ter a área lateral em função apenas da altura. Então vai ser 2π vezes R, que é H sobre 2, multiplicado por H. 2 multiplicando em cima e 2 aparecendo sozinho embaixo, dá pra gente cancelar. Né? E assim vamos ter π vezes H ao quadrado. Né? Portanto, a área lateral em função da altura é dado por π vezes H ao quadrado. Tá? Eu vou até mudar aqui o comando para aproveitar o que a gente fez em função do seu raio e da sua altura. Tá? Então, em função do raio, a gente tem essa primeira expressão. E em função da altura, temos a segunda expressão. Vejam que as expressões são diferentes. Porém, tem que resultar no mesmo valor da altura. Da altura não, da área. Ok? Só um exemplo não muito elaborado, um exemplo mais simples, né, de aplicação desse conceito. Alguma dúvida até agora? Não, professor. Não? De boa, né? Então vamos... Não dá para falar de altura e assim a gente consegue ver exemplos mais elaborados. Altura não, de volume. Volume. Ok. Para encontrar o volume de um cilindro, o princípio é exatamente o mesmo lá dos prismas. Vou pegar esse aqui que já está desenhado. Isso. Tá bom. Então, temos essa área da base e temos a altura. Né? Assim como nos cilindros, sabendo que esse segmento lateral aqui, que também que constitui a nossa altura, é a geratriz do nosso cilindro, que ela está a um ângulo de 90 graus em relação ao plano onde a base está contido, né? A gente consegue encontrar o volume dessa região cilíndrica multiplicando a área da base pela altura, né? Assim como fizemos lá em relação aos prismas. Tá? Então o volume vai ser dado por a área da base vezes a altura. Né? Mas, diferente lá dos prismas, onde a gente tinha uma variedade muito grande, né, de polígonos que podiam constituir essa região da base, aqui nos cilindros a gente tem um único tipo de região, que é a região circular. Então a área da base vai ser dada por π vezes o valor do raio ao quadrado, vou colocar aqui R maiúsculo, né? E isso multiplicado pela altura. Né? Certo? Então,
Bom, acho que... aí se a gente tiver, por exemplo, um cilindro equilátero, né, como do exemplo anterior, aí vamos ter que considerar que a altura é igual a 2r, então vai ser 2π vezes r ao cubo. Ou se você quiser escrever em função da altura, aí você muda o raio, né, para h sobre 2, entendeu? Então tem várias maneiras de se escrever dependendo do tipo de cilindro com o qual a gente está lidando. Mas de forma geral, né, para cilindros de forma geral, o que vale é essa expressão aqui. É a expressão do volume. Então, acho que eu vou escrever o que eu falei antes, no caso do cilindro equilátero, né? Então, para esse tipo de cilindro, a gente vai ter a altura igual a 2r, né? Então, como vai ficar as expressões do volume? A gente pode escrever assim, volume em função do raio. Quando eu falo volume em função do raio, significa que eu só preciso saber o valor do raio para poder encontrar o volume. Tá? É isso que eu quero dizer com a ideia de função aqui. Então vai ficar π vezes r ao quadrado, né? No lugar do h vou colocar 2r. Portanto, a expressão vai ficar 2π r vezes r, ou r vezes r ao quadrado, r ao cubo. E assim temos o volume em função do raio. E podemos também escrever esse mesmo volume em função da altura, assim como fizemos anteriormente em relação à área lateral. Né? Que é o volume em função da altura. Então, para isso, vou fazer assim: R é igual a H sobre 2, certo? Partindo aqui dessa forma, a gente tem essa outra relação agora isolando R. Né? Portanto, o volume em função da altura vai ficar como π R ao quadrado vezes H. E no lugar do R, vamos colocar H sobre 2. Assim, a única variável que vamos precisar para poder determinar o valor do volume vai ser a altura. Então, π vezes H sobre 2, H sobre 2 ao quadrado multiplicado por H. H sobre 2 ao quadrado é H ao quadrado sobre 4. Né? Então, H ao quadrado vezes H ao cubo. Tudo isso dividido por 4. Tá? E mais uma vez, são expressões diferentes? São, mas em um mesmo exercício, de um mesmo contexto, tal, por exemplo, no que diz respeito a calcular o volume de um cilindro equilátero, ambas as expressões têm que resultar no mesmo valor numérico, né? Senão você fez alguma coisa errada. Né? São só fórmulas aí para você mesmo expandir a ideia, né? Você tentar fazer um pouco mais de manipulação algébrica, dependendo do problema com o qual você está lidando. Então, vamos ver se eu coloco aqui um exemplo disso. Vamos ver. Sobre essa ideia, né, de fazer manipulações com as fórmulas, a gente pode pegar um exercício assim. Né? Vamos
Assim, ó, o volume de um cilindro é igual ao de um cubo de aresta L. Então, vamos determinar assim a relação. Vou colocar assim, ó, determine a relação entre a diagonal desse cubo e o raio da base do cilindro. E vamos considerar que a altura desse cilindro, vou colocar aqui a altura, né, H do cilindro, é igual a raiz de 3. Então, beleza. Esse exemplo ele já é bem mais elaborado, né? Então fala que o volume de cilindro é igual ao volume de um cubo de aresta L, né? Já começa por aí, certo? Primeiro, o volume de um cilindro, vou colocar assim, V sil, né? O volume do cilindro, de forma geral, é essa daqui, ó, π vezes r ao quadrado vezes h. Π r ao quadrado vezes h. Como o problema já nos dá o valor de h, que é a raiz de 3, então a gente vai ter que o volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes a raiz de 3. Tá? Beleza, então temos aí para todos os efeitos o volume do cilindro. Ainda precisamos de mais informações para conseguir fechar aí o exercício. Né? Outra informação que o problema dá é que o volume do cilindro é igual ao volume do cubo. Aí vou colocar só VC. E determinar a relação que existe entre a diagonal do cubo e o raio da base do cilindro. Então, vamos pensar. Qual é a expressão da diagonal de um cubo cuja aresta mede L? Né? Aí, ó, para fazer isso, não precisa nem ficar tentando assim lembrar tudo, dá para representar aqui. É fácil de calcular isso. Então a diagonal do cubo vai ser, por exemplo, esse segmento aqui, ó, que une esse vértice, né, que está aqui em um plano, ao vértice oposto a ele lá no outro plano, lá na outra base do nosso cubo. Então isso aqui que eu vou chamar de diagonal D. Né? Então como que a gente calcula essa diagonal? Né? Simples, se o lado do cubo mede L, né? Lembrando que todos esses ângulos formados aqui entre os segmentos são todos de 90 graus. Tá? Aqui, inclusive, ó, essa diagonal menor D forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado L. Tá? Então, vamos ter que D ao quadrado, vou colocar de azul mesmo, D ao quadrado
né, vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? E o D maior, que é a diagonal do cubo em si, não a diagonal da face, a diagonal do cubo, vai ser, usando a relação de Pitágoras, né? D ao quadrado, né, D maiúsculo ao quadrado, igual a L ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Né? Então, L ao quadrado mais esse D minúsculo ao quadrado é 2L ao quadrado. Né? Então, 3L ao quadrado. Portanto, a diagonal do cubo, passando a raiz para o outro lado, né, fica L raiz de 3. Essa é a expressão da diagonal do cubo. Beleza. Então ele pede para determinar a relação entre a diagonal do cubo e o raio da base do cilindro. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, a gente tem a expressão aqui do volume do cilindro, que está relacionando o raio, né? E como é que eu posso utilizar esse argumento? Vamos ver. O volume de um cilindro é igual ao de um cubo de aresta L. Tá. Então vamos usar essa informação aqui. O volume de um cilindro é igual ao volume de um cubo de aresta L. Então, volume do cilindro, a gente já tem. O volume do cubo é igual a L ao cubo. Certo? Então, mas como eu quero relacionar o volume do cilindro com o volume do cubo, né? Vamos precisar escrever esse volume do cubo em função de outra variável que não seja o lado, né? Para que ele não suma aí nas nossas contas. Então, tem aqui, ó. Diagonal é igual a L raiz de 3, né? Portanto, L vai ser igual a diagonal do cubo dividido pela raiz de 3. Com isso, a gente tem que o volume do cubo pode ser escrito como D sobre raiz de 3 elevado ao cubo. Isso vai ficar como D ao cubo dividido por raiz de 3 ao cubo. Isso dá 3 raiz de 3. Então, com isso fica, a gente está quase lá, porque o que ele pede, relembrando, né? Determine a relação que existe entre a diagonal do cubo e o raio da base do cilindro. Né? Então, temos a informação de que o volume do cilindro é igual ao volume do cubo. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado raiz de 3. Né? E o volume do cubo, relacionando o volume com a diagonal, né? D ao cubo sobre 3 raiz de 3. Né? Então, entenderam por que eu modifiquei a fórmula do volume do cubo bem aqui? Né? Porque eu poderia escrever em função do lado apenas, né? E dizer que πr ao quadrado raiz de 3 é igual a L ao cubo. Mas aí não daria o que o problema está pedindo. O problema está pedindo para a gente estabelecer uma relação entre a diagonal e o raio da base. Então está justamente isso acontecendo. Ó. O raio da base está aqui e a diagonal do cubo está aqui. E são as únicas variáveis envolvidas no problema. Né? Então, com isso é tentar simplificar ao máximo. Né? Tipo de dizer assim, o valor do raio é igual a não sei qual valor da diagonal. Né? É isso que eu quero escrever no final. Né? Então, com isso eu vou precisar, por exemplo, isolar o r ao quadrado. Né? Então, r ao quadrado vai ser igual a d ao cubo dividido por
π raiz de 3, né, que estava multiplicando, o que estava multiplicando agora passou dividindo, né, vezes 3 raiz de 3 aqui, tá? Raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 é 3, né? Aí 3 vezes 3 dá 9. Então, portanto, isso aqui vai dar d ao cubo sobre 9π, né? Ou seja, o raio, então, vai ser igual a raiz quadrada de d ao cubo sobre 9π. De todos esses aqui, a gente consegue tirar o d ao cubo é igual a d ao quadrado vezes d, né? Então, quando eu tiro a raiz quadrada de d ao cubo, a gente tira a raiz quadrada de d ao quadrado vezes a raiz quadrada de d, tá? Esse termo aqui, ó, d ao quadrado sai da raiz, então fica d raiz de d, certo? Então, R vai ser raiz de d ao cubo é d raiz de d, e raiz de 9 é 3 raiz de π. E essa é a resposta. Então, dá para escrever dessa maneira aqui. Essa é a relação que existe entre o raio da base e a diagonal do cubo, né? Todos entenderam? Ficou alguma dúvida, gente? Porque aqui envolve realmente muita manipulação algébrica, né? Mas é bom resolver um exercício assim, porque eu sei que na lista lá eu coloquei vários desse tipo, tá? Onde a gente precisa ir além do que meramente ficar aplicando a fórmula, né? A fórmula em si vocês já viram que é muito simples de deduzir, né? Agora a questão é você aplicar em exercícios mais elaborados, né, o que é pedido em uma fórmula. Certo? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Então, vamos ver. Não, um outro exemplo aqui que demanda interpretação, então. Seja um cilindro equilátero de raio R. Então, vamos determinar o menor caminho, vou colocar caminho aqui entre aspas, porque, né, só para a gente imaginar a coisa de uma forma mais dinâmica. O menor caminho é pela superfície lateral para unir F e D, né, que é do desenho que eu vou colocar aqui embaixo. Então vou pegar aqui, né, esse aqui serve muito bem para o nosso propósito. Então, primeiro, a altura então desse cilindro, como ele é equilátero, a altura vai ser igual a 2 vezes o raio, né? Vai consistir no diâmetro, né, do nosso cilindro, tá? Os pontos que
que eu me referi, ó, são esses. Esse aqui vai ser o ponto A. Esse aqui vai ser o ponto D. Né? E esse ponto aqui em cima vai ser o ponto F. Então eu quero o menor caminho, né, indo apenas pela superfície lateral para unir os segmentos D e F. Né? Porque como aqui é uma superfície curva, né, vai ter um aspecto curvo também. Então qual é o menor caminho que une esses dois pontos? Então a gente poderia, por exemplo, testar caminho que vai de D para A e depois de A para F e comparar com esse caminho curvo aqui para ver se ele é. Né? Mas, enfim, quando se fala em menor caminho e tudo mais, é um conceito que vocês vão ver com mais frequência no cálculo depois, né? Quando a gente fala de otimização, de tudo, enfim, mas para isso vocês precisam de ferramentas como a derivada, né, para poder entender esse conceito. Então, claro que a gente não vai utilizar isso aqui, né? Dá para fazer perfeitamente só com os elementos que vocês já sabem. Primeira coisa, então, vamos, já que se trata de uma estratégia de unir dois pontos pela superfície lateral, seria interessante se a gente conseguisse visualizar essa superfície lateral de uma maneira que fosse mais cômoda, como por exemplo, planificando ela. Né? Então, ó, a altura vai ser mantida, né? E agora essas circunferências aqui que constituem as bases vão ser planificadas e vai ficar uma figura assim, ó, um retângulo. Né? Um retângulo com altura h igual a 2r. Né? E vejam bem, esse ponto, esse segmento AF, ele continua aí onde ele está. Digamos que aqui seja o A e aqui seja o F. Né? E o segmento D, ele vai estar aí um certo caminho, né, de distância do A. Né? Se ele tiver aqui desse outro lado, como ilustra a figura, vocês concordam que a gente pode dizer que esse D está no meio do caminho, né, já que ele, como vou dizer, depois que a gente planifica, né, a figura, a gente vê que o ponto B está bem na metade desse caminho, porque o segmento AD divide a circunferência em duas partes. Né? Então A até D fica bem aqui, ó, bem na metade do caminho. Né? E o que a gente quer é a menor distância entre D e F, ou seja, o que a gente quer é esse comprimento aqui. Ó. Tá? Então, todo esse, vamos ver os elementos que a gente tem. Ó. Todo esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência das bases, que é 2π vezes r. Né? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Né? E como eu disse, o segmento AD ele fica bem na metade do caminho. Né? Então esse comprimento aqui vai ser a metade de 2π vezes r, ou seja, π vezes r. Né? E esse comprimento que está aqui do segmento AF corresponde à altura. Né? Então aqui vai dar 2r. Logo, o que a gente tem que achar é esse comprimento FD, que eu vou chamar de x, a gente pode encontrar facilmente utilizando o teorema de Pitágoras. Certo? Então, assim, você viu que um problema a princípio intratável, né, por envolver elementos aí de ferramentas que a gente não conhece, acha que não conhece. Né? Se você planificar a figura, vira um problema simples de geometria plana. Né? E a gente pode resolver com as ferramentas que já aprendemos aí desde o ensino fundamental, médio e tudo mais. Tá? Logo, se eu quero o valor de x, ó, x é a hipotenusa desse triângulo, então x ao quadrado vai ser igual esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, 2r ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado. E aqui
π ao quadrado vezes r ao quadrado. Então, o que aparece em comum aqui é o segmento r ao quadrado, né, o termo r ao quadrado. Vamos colocar ali em evidência. Vai ficar r ao quadrado multiplicado por 4 mais π ao quadrado. Então, continuando aqui em cima, vamos ter então que x é a raiz quadrada de tudo isso. Então, como é o produto de dois termos, o r ao quadrado ele tem raiz, né? É só cancelar o índice aqui com a potência. Então, vamos ter r, e esse outro termo não sai da raiz, fica 4 mais π ao quadrado. E esse é o comprimento que a gente estava procurando. Então, viram que não utilizamos nada de absolutamente novo para resolver esse problema, a não ser um pouquinho de astúcia, né, em você ter a ideia de planificar a área lateral, né? Então, vamos ver aqui mais um exemplo para a gente finalizar, agora envolvendo prismas. Um exemplo que eu acho até interessante. Vou colocar aqui. Do enunciado. Tá aqui. Então vamos determinar o volume de um prisma. Determine o volume do prisma quadrangular regular. Inscrito no cilindro equilátero. Bom, como eu vou desenhar aqui, então vou colocar assim, ó, equilátero da figura. Em função do raio da base. Em função do raio da base do mesmo. Então, vamos ver. Vou usar esse aqui de novo. Assim, né? E bom, então o volume do prisma quadrangular regular inscrito no cilindro equilátero, né? O que é um prisma quadrangular regular? Ele é um prisma com a base quadrada, né? E falar que ele é regular é justamente isso. A sua base é um polígono regular e o quadrado é um polígono regular, tá? Então, se a gente colocasse em perspectiva, ficaria basicamente assim, ó. Pegar aqui esses 4 pontos, esse aqui também, fazer de outra cor.
E aqui é a mesma coisa na base. E é claro, né, que a gente vai ter aqui uns segmentos ligando esses pontos. Deve ter feito um pouquinho mais inclinado para ficar diferente aqui. Mas enfim. Então vocês conseguem ver que aqui a gente tem um prisma, né, dentro de um cilindro, né? Quando fala aqui, quando é inscrito, esses vértices eles intersectam a região, os pontos da circunferência que formam a base do cilindro, tá? Então fica dentro do cilindro bem justo mesmo, ocupando o espaço bem certinho, tá? Então, vamos ver, essa é a figura. Aí pede para determinar então o volume do prisma inscrito nesse cilindro. Aí o cilindro é equilátero, né? Então significa que a altura aqui é igual a 2R, né? E o R é esse comprimento, né? E fala em função do raio da base. Função do raio da base. Então é determinar o volume em função do raio. O volume de quem? O volume do prisma, tá? Então olha só, vamos olhar aqui para a base, né? Essa região aqui então é um quadrado, né, que está colocado em perspectiva, e esse quadrado tem esse aspecto aqui, tem essa forma, tá? Então, como esses quadrados aqui das duas bases são iguais, né? Olha só, o que eu representei aqui como R? Eu representei como R, posso até para ficar mais claro, né? Vou fazer assim. Aqui é a base do cilindro, né? E esse quadrado aí que compõe a base do prisma. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo de cima ou de baixo do nosso prisma, né? Veríamos a mesma imagem, tá? E qual é o raio dessa base, né? O raio está representado ali embaixo, né? Como metade da diagonal dessa face quadrangular, tá? Então, na hora de obter a expressão do volume desse prisma em função do raio, eu preciso olhar aqui para as relações geométricas que estão acontecendo entre essas duas figuras, ok? Então, se eu quero o volume do prisma, o que eu preciso é encontrar a área desse quadrado, né? E depois multiplicar pela altura. A altura a gente já tem, então a única dificuldade mesmo é obter essa área, né? Mas obtê-la em função do raio R, ok? Então, ó, por exemplo, se esse quadrado tem lado L, né? E se a gente completasse aqui, ó, para poder formar um diâmetro, o que a gente teria, né? A gente teria aqui um triângulo retângulo, né? Na verdade dois, mas vamos nos concentrar nesse, cujos catetos são L e L, e cuja hipotenusa é 2 vezes o raio, né? Então a gente tem 2R ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, tá? Ou seja, faltou colocar aqui o parênteses, né? 4R ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, tá? Então, R ao quadrado, 2L ao quadrado dividido por 4, e cancela, né? 2 com 4 vai ficar L ao quadrado dividido por 2, tá? Porém, vejam bem, né?
a área desse quadrado, que é a área da base, né, é simplesmente L vezes L. L ao quadrado. Né? Então, onde aparece L ao quadrado aqui embaixo, eu posso simplesmente colocar a área da base. Né? Logo, R ao quadrado é igual à área da base dividido por 2. Tá? Ou seja, como eu quero a área da base em função do raio, então só pegar esse 2 aí e passar multiplicando. Fica 2R ao quadrado. Tá? E assim a gente tem a área da base. Se temos a área da base e temos a altura, podemos calcular agora o volume desse prisma. Então, o volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura. Né? E ambos já estão em função do raio. Né? Então, vejam bem, no enunciado da questão, é calcular o que está se pedindo, né, que é o volume do prisma, em função do raio da base. Né? Novamente, isso significa que eu vou escrever uma expressão para o volume de tal forma que eu só precise do raio da base para encontrar o valor numérico desse volume. Tá? Então aqui vai ficar V de R, vou colocar o volume do prisma, né? Vp de R, porque o R é o único valor que eu preciso para poder determinar o volume. Isso é igual à área da base. A área da base, 2R ao quadrado. E a altura? A altura, 2R. Né? Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, R vezes R ao quadrado, R ao cubo. Portanto, essa é a expressão que a gente estava procurando. 4R ao cubo. Beleza? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma passagem, alguma parte desse cálculo? Ou tá tranquilo? Não? Tá tranquilo para mim, professor. Então, beleza. Então é isso. Como vocês viram, não tem muito mais o que explorar em termos de fórmulas. Né? O que tem a explorar mais é em relação a utilizar essas fórmulas em diferentes contextos, como nesses que eu coloquei aqui para vocês. Né? Agora é vocês treinarem mesmo e ver se entenderam de fato. Né? A gente só vai precisar dessas fórmulas que foram deduzidas aqui e de interpretação de texto. Né? Aí tem que esforçar um pouquinho nesse sentido, né? Porque acabou aquela moleza, né? O professor dava um probleminha, a fórmula, e você só tinha que substituir os valores lá na fórmula e pronto, estava resolvido. Né? Aqui não, como o objetivo é que vocês aprendam a raciocinar sobre esses conceitos, que podem ser simples, mas suas aplicações de vez em quando podem se apresentar de uma maneira bastante complexa. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Então vocês vão tentar lá resolver os exercícios, e se tiverem alguma dúvida aí no decorrer da semana, podem ir enviando, que eu vou ajudando na medida do possível. Ok? Ok, professor.